Fala pessoal, vamos fazer então agora a atividade 3, o exercício 3. Ela está relacionada, a gente vai ver aí também a isomeria geométrica, tá joia? Então olha só, o enunciado diz o seguinte: observe abaixo as fórmulas estruturais espaciais dos principais compostos do óleo de citronela, produto empregado como repelente de mosquito. Então nós temos aí 4 estruturas, entre elas o citronelol, o citronelal, o geraniol e o limoneno. Considerando essas fórmulas estruturais, a quantidade de compostos que apresentam isômeros espaciais geométricos, então olha só, vamos focar nisso aqui, isômeros espaciais geométricos é igual a, bom, para saber se a isomeria espacial é geométrica, nós temos que lembrar que nós precisamos identificar primeiro a ligação dupla, que no caso você vai ver que tem bastante ligação dupla, lembrando que essa ligação dupla precisa ser entre carbonos. Tá? Então eu vou deixar aqui em vermelho, só por um destaque mesmo. Nós temos várias ligações duplas em todas essas moléculas, entre carbonos apenas. Esse aqui a gente não considera, porque a ligação dupla está acontecendo entre carbono e oxigênio. Ó, o avião passando aí, só um instante. Aí, passou. Para o caso, então, dessas estruturas, a gente tem que analisar. Depois que a gente já identificou a dupla, nós temos que analisar o seguinte: nós vamos passar uma linha imaginária nessas moléculas todas, nessas ligações duplas todas, e vamos ver se os ligantes que estão em cada uma das pontas são iguais ou diferentes. Lembrando que para a cadeia aberta, nós temos que analisar a dupla e os ligantes se eles são iguais ou diferentes. Na cadeia fechada, é preciso que eu tenha dois ligantes diferentes em carbonos sequenciais, ou que a gente tenha dois ligantes diferentes dentro da cadeia fechada. Isso vai ser importante principalmente para a nossa molécula de limoneno. Vamos lá. Para a molécula de citronelol, nós temos o seguinte: se você pegar a estrutura de bond-line, você sabe que aqui é uma pontinha com um carbono, um CH3 no caso, e aqui uma outra ponta com CH3 ou H3C, mesma coisa. Todas as vezes que os ligantes forem iguais, significa que a molécula não tem isomeria geométrica. Por que isso, pessoal? Porque se eu trocar esse CH3 de lugar com essa outra estrutura, eu na verdade não vou mudar nada. E precisa de existir uma alteração, a molécula precisa de mudar a sua configuração espacial quando eu fizer essa troca. Então, nesse caso, não é isômero geométrico, a gente pode já colocar um X aqui. Para o citronelal, você vai perceber que a situação é igual. O citronelal tem a mesma ligação que o citronelol, por isso ele também não é uma molécula com isomeria geométrica. No geraniol, eu vou analisar primeiro esse de baixo, vocês vão ver que ele é idêntico ao citronelol e o citronelal, então essa molécula de baixo não tem isomeria geométrica, mas repara na molécula de cima, na parte de cima. O carbono que está nessa pontinha aqui que eu fiz agora, em preto, é um carbono que está fazendo 3 ligações apenas, ou seja, aqui nessa pontinha existe ainda um hidrogênio ligando. E olha só, para esse caso, eu tenho 4 ligantes, tudo isso aqui também é um ligante, e se eu trocasse esses ligantes de posição, de lugar, se esse H subisse para o lugar dessa caldinha aqui e essa caldinha descesse para o lugar do H, a gente teria uma molécula diferente, nós teríamos um isômero geométrico. Por causa disso, nós dizemos que essa é a nossa estrutura com isomeria geométrica cis e trans. Agora, no limoneno, você vai perceber que aqui embaixo eu não tenho uma isomeria, porque eu tenho aqui 2 hidrogênios. Então, se eu tenho um lado com 2 moléculas, 2 átomos iguais, eu já sei que aquilo não é isomeria geométrica. E aqui talvez você pense, pô, aqui eu tenho um H, aqui eu tenho CH3, então eu tenho um isômero geométrico. Tem que tomar muito cuidado com isso. Porque para uma molécula cíclica, eu não posso ter a dupla ligação para que ela tenha isomeria geométrica. Quando a molécula é cíclica, o que eu preciso ter são 2 ligantes em sequência na mesma estrutura. Então, para esse caso específico, nós não temos isomeria geométrica. Esse é um caso que também está incorreto. Por isso, a nossa alternativa mais correta é a alternativa A,
de amor. Tá certo, pessoal? Até uma próxima. Vamos para o exercício 4 agora.